Hoje eu vou falar de um versículo que eu já falei nele aqui, mas hoje sinto de Deus ter de falar dele de novo. Eu acho que quem já ouviu essa palavra em Filipenses 1:3, duvido que você tenha esquecido, porque eu acho que ele é deveras abençoador. Trata-se de uma necessidade extrema para esse tempo que a gente chama de pós-modernidade, que é bons relacionamentos. Vocês têm me ouvido falar desde o início do ano sobre a exiguidade, a cada vez mais difícil tarefa de achar, de encontrar no caminho pessoas fontes, gente em quem a gente se alimente, gente que sejam fonte de bênção, de boas palavras, gente que depois que por ela passamos enriquecemos, gente que não seja ladrona, que nos roube de nós, que só seja empecilho, que só traga problema, discórdia, adversidade, antagonismo. Essas pessoas, elas são epidemia. Em cada 10, tu acha uma fonte, as outras 9 são pessoas que nos furtam de nós, nos fazem mal. São pessoas que, se não tivessem passado pela nossa vida, nos fariam um grande favor. Então nós buscamos pessoas fontes, e essas são cada vez mais raras. Mas no versículo 3 do capítulo 1, acredito que vai aparecer aqui já, se não, ela é bem curtinha, a gente grava. Paulo está escrevendo a uma igreja lá da cidade de Filipos, aos filipenses. Portanto, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Vamos juntos? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Quando é que Paulo dá graças a Deus? Todas as vezes que se lembra da igreja de Filipos. Mais uma vez, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Senta um pouquinho. Paulo está falando de memória, lembrança. E ele está falando de lembrança de uma igreja, portanto, de um grupo de gente. De gente que fez muito bem para a sua alma. E isso fica claro nos versículos anteriores. Eu não consigo lembrar de vocês, eu não incluí vocês em minha oração. Ele diz que eu não consigo pensar em cooperação do Evangelho e não lembrar de vocês, da igreja de Filipe. Ele diz, quando eu penso em perseverança, de gente que começa e termina, eu me lembro de vocês. Portanto, quando eu me lembro de gente responsável, eu me lembro de vocês. E ele diz também nesse capítulo, acho que é muito justo eu sentir isso por vocês, por causa do amor que escorre pelas relações de vocês. Então ele está dizendo, quando eu lembro de vocês, tal lembrança desperta em mim louvor. Eu lembro de você e adoro. E a Bíblia diz que Deus procura o quê? Não ouvi? Adoradores. Então ele fala assim, Damiana, eu lembro de você, eu adoro, Deus me acha. Eu lembro de você, Ingrid, e me lembrar de você faz com que Deus me encontre. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer alguém assim na vida, cara? Tu está se sentindo assim meio down, brabo. Aí tu traz à memória alguém. Esse alguém, por ser lembrado, gera em você louvor. Por ser lembrado, faz de você um adorador. E porque lembrado, faz com que Deus te encontre. Olha que coisa sinistra e maravilhosa. Às vezes nós estamos tentando ser achados por Deus, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando aqui, produzindo. E a gente não entende que nós servimos a um Deus que não tem carência de nada. Não há nada que eu possa fazer para Deus que Deus não faça melhor sem mim. Não há nada que eu possa dar a Deus que não tenha sido Ele quem me tenha dado. Então nós servimos uma entidade que não tem carência de nada. Então como é que a gente se relaciona com esse Deus que não tem carência de nada? Pô, talvez explique. Você quer ser encontrado com Deus, ser abençoado por Deus, Ele está dizendo, você tem que se transformar no adorador, porque Deus procura adoradores. Se Deus procura é porque eles são raros.
Agora, uma forma de manutenir o adorador que existe em mim, portanto, é me relacionando corretamente. Relações que são tão tremendas, tão verdadeiras e com gente tão boa, que elas já não precisam fazer mais nada. Basta que existam e a sua própria existência, ao vir a minha memória, me transforma em adorador. Quantas pessoas você conhece que fazem isso contigo? Que pelo simples fato de lembrar te faz bem, e porque te faz bem, te faz adorar, e porque você adora, Deus te acha. Agora, eu sei que nem todos conseguem responder isso. Quantas pessoas você conhece assim? É agulha no palheiro. Agora, quantas pessoas você consegue trazer aí na mente agora, que só em lembrar te faz mal, azeda teu culto? Pensa lá no teu trabalho. Quantas pessoas você se lembra no teu trabalho, que a lembrança dela azeda teu dia todo? Pensa na tua vizinhança. De quem você lembra que já... Pensa na tua igreja, assim, ó. Você lembra, já acaba com o teu culto. Pois é, Paulo está falando do oposto. Ele fala que tem uma relação com a igreja de Filipe tão grande, que ele estava em cadeias quando escreveu isso. Ele está dizendo, olha, eu não posso estar fisicamente, mas me lembrar de vocês. Gere em mim gratidão e adoração, e quando eu sei que eu adoro, pela produção da memória que eu tenho de vocês, Deus me acha, e quando Deus me acha, me consola. Então ele está dizendo, nós estamos vivendo, e nós vivemos uma relação que independe de presença, independe de produção. Nós nos amamos e nos relacionamos de tal forma verdadeira, que você não precisa fazer mais nada por mim, nem eu por você. Então acabou a relação de poder e de cobrança. A tua existência é suficiente. Se você fizer algo, então, meu Deus do céu, transforma, transborda. Mas não precisa mais produzir nada. Nós chegamos a um patamar relacional que basta que um e outro existam apenas. Então, acho que quem tem alguém assim na vida, o cara deve andar de joelhos dizendo assim, Deus, eu nunca vi meu amigo, meu marido, minha esposa, nessa perspectiva de que ele brota em mim um adorador, que ele faz a manutenção da dor em mim, que porque eu me lembro dele, tu me achas. Eu não me esqueço dele e tu não te esqueces de mim. Então, Deus, não me permita esquecer dele para que tu não te esqueças de mim. Isso requer o quê? Manutenção das nossas amizades. É entender que a gente não pode desperdiçar pessoas fontes tão facilmente como essa geração faz costumeiramente. As pessoas fontes estão acabando. Nós somos empurrados forçosamente, porque relacionar-se não vale mais a pena, à solidão. Nós somos empurrados forçosamente à solitude, porque relacionar-se já não significa mais nada. Agora, essa solitude, solidão forçosa, talvez seja um ato de sobrevivência, de necessário para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo é um ato que me mantém vivo, mas é possível que vivo me roube um quê de qualidade. Porque quando eu acho essa pessoa desperta em mim, ela faz manutenção em mim daquilo que Deus precisa achar em alguém para encontrá-lo. Aí a pergunta que a gente faz para a nossa gotinha, né? Gotinha é o bisu de Deus para quem ainda tem ouvidos. Você gostaria de achar alguém assim na tua vida? Amém ou não amém? Pelo amor de Deus, só se tu for retardado dizer não. Eu queria muito. Não queria achar uma não, eu queria achar muitas, queria achar todo mundo. Queria que todo mundo fosse assim, não é? Agora, para ter alguém assim, precisamos ser assim. Para eu achar uma pessoa fonte, que faz manutenção do adorador em mim, de modo que Deus me ache, eu preciso ser esse alguém, que em alguém lembrando de mim, faça a manutenção do adorador nele ou nela, e faz com que Deus a ache. Ou seja, para que eu ache alguém assim, que me faça alguém a quem Deus procura e acha, eu preciso ser alguém que na vida do outro
transforme esse outro em alguém a quem Deus acha também. Ou seja, eu preciso ser uma bênção. Então é possível que a minha solidão seja produto do que eu estou oferecendo à vida. É possível que eu esteja caçando com um binóculo esse alguém, e eu não acho esse alguém, porque eu não sou esse alguém. Lembra a lei da atração? O pastor Neil tira um pouquinho de alpiste do bolso, bota aqui em cima. Se eu atrair alguma coisa porque eu ofereci alpiste, o que eu atraio? Pássaro. Se eu tirar do outro bolso açúcar e jogar aqui em cima, se eu trair alguma coisa, o que eu atraio? Formiga. Se eu tirar do outro bolso um punhado de formiga e botar aqui em cima, o que eu atraio? Tamanduá. Se eu tirar do outro bolso uma carniça, carne morta, putrefata, se botar aqui, o que eu atraio? Urubu, ou seja, eu atraio da vida o que eu lhe ofereço. Ninguém atrai urubu se está fornecendo açúcar. Ninguém atrai formiga se está fornecendo carniça. Então, para quem ainda tem ouvido, quem tem ouvidos ouça, é o que a palavra diz. E quem ouve não se faz de vítima eterna, como a maioria dos seres humanos que eu conheço, que são sempre vítimas do sistema, são os pobres coitadinhos, mal entendidos, mal e não sei o que, mal não sei o que lá, então nunca se enxergam com honestidade, sempre se veem aquém do que se é ou além do que se é. Agora, para quem tem ouvidos, bom, façamos uma análise de nós mesmos, o que nós temos oferecido à vida. A gente não sabe, pastor, então olhe quem você tem atraído na vida. Olhe para o que você atrai e você descobre o que você está oferecendo. E se você quer atrair alguma coisa diferente do que tem atraído, passe a oferecer alguma coisa diferente do que você tem oferecido. É a lei da atração. Então, eu preciso ser aquilo que eu quero atrair. Eu preciso ser aquele que eu quero atrair. Porque senão o que eu atraio são pessoas mortas mesmo. Pessoas cisternas rotas, que não retêm água. Pessoas fontes se encontram com fontes que são pessoas. Então, essa palavra de Paulo, dou graças ao meu Deus, todas as vezes ele está dizendo, lembrei de você, eu adoro. Não tem uma vez que eu não me lembro de você que isso não provoque alegria em mim. Como me faz bem pensar em você. Então, para ter alguém assim, precisamos ser alguém assim. Agora, esse texto também deixa bem claro que para ser alguém assim, só estando em intimidade com Deus. Quem está falando isso é Paulo. E Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Primeiro ele está dizendo, eu dou graças, ele é grato. E quando ele diz, dou graças, ele está dizendo, eu faço isso em oração, ele ora. Porque ele ora e é grato, ele tem intimidade para dizer, dou graças ao meu Deus. Ele sente Deus como sendo dele de verdade, e portanto ele se sente como filho desse Deus de verdade. Eu sou do meu amado é meu. Ele vive isso porque é fonte, e é fonte para nós até hoje. Diante de Deus, eu lhe afirmo. Nas minhas devoções, muitas vezes eu me lembro de palavras de Paulo, que só lembrar das palavras de Paulo, eu vou às lágrimas de verdade. Eu sou apaixonado por Paulo. Você já me ouviu falar aqui 1000 vezes, se eu não fosse cristão, eu seria Paulão. É que Paulo não morreu por mim. Mas se Jesus já tivesse feito tudo, já tivesse rolado tudo, acho que eu botaria um altarzinho para Paulo no meu quarto. Eu acho ele brilhante e maravilhoso. Às vezes o que Paulo fala, eu me lembro do ensino do Paulo, eu choro. Esse cara está morto há 2000 anos, meu. Então por que Paulo está dizendo assim, eu recebi de Deus gente que desperta em mim o adorador, eu recebi de Deus gente que faz de mim alguém encontrado por Deus. Por quê? Porque eu sou esse alguém que faz com que outras pessoas se encontrem com Ele. Por quê? Porque eu sou grato ao que tenho, eu falo com meu Deus e, portanto, eu tenho intimidade para chamá-lo de meu. Não existe gente assim longe de Deus.
O que existe longe de Deus é gente tapa-buraco. É você que está sendo carcomido pela solidão, e a solidão dói tanto, que você acaba no percurso da história se entregando a qualquer um para desanuviar. Você se encontrou com alguém passatempo, e quem se relaciona com alguém passatempo, vira passatempo para esse alguém. Quem se permite reduzir-se a um passatempo, não tem amor próprio. Quem não tem amor próprio, nunca terá amor para dar. Muito menos esse alguém que deseja atrair. A vida é muito simples. Então, eu não sei o que você vai fazer com essa palavra. Faça o que você quiser. Mas a proposta do Senhor para essa gotinha é: seja esse alguém. E sendo esse alguém, se prepara para encontrar. Porque no deserto dessa vida que a gente vive hoje, só pessoas fontes para nos alimentarem, nos dessedentarem. Só pessoas para manutenirem o adorador em mim, para que no deserto Deus me ache. E quando Deus acha, não tem jeito. A gente acerta em vitória no nome de Jesus. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tu estás comigo. Cajado me consola, ou seja, me suprem. Mas por quê? Porque eu sou suprimento para alguém. A minha oração para essa gotinha é para que Deus te faça alimento para alguém no caminho. Que Deus te faça comida. Que Deus te faça uma fonte, para que nunca mais você tenha sede nem fome na vida. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos aplaudi-lo, vamos adorá-lo. Vamos ficar em pé? Aleluia. Feche seus olhos. Uma frase de louvor ao teu Deus. Se houver gratidão, uma frase de gratidão ao teu Deus. Diga a Ele que você quer ser essa fonte, porque você quer encontrar fontes. Aleluia. Pai, muito obrigado porque Tu tens sido uma fonte para nós. Temos ouvido o Senhor nesse lugar com fartura. Qualquer um que consegue ouvir, Te ouve, Deus. E nós Te louvamos por isso. Temos onde nos alimentar. E nós Te louvamos por essa fonte que é a Tua igreja nesse lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque uma vez que aqui entramos, que não sejamos abençoados e não Te ouçamos. E toda vez que nós Te ouvimos, Tua palavra esclarece alguma coisa na nossa vida. Toda vez que Te ouvimos, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Toda vez que Te ouvimos, saímos daqui, ó Deus, um pouquinho mais acrescidos na graça e no conhecimento de Jesus de Nazaré. E Te pedimos que não seja diferente hoje, Deus. Que Tu possas sondar os corações, portanto, as necessidades de cada um de nós. E conforme a Tua misericórdia e graça, que Tu possas supri-las, se da Tua vontade nessa noite. Nós pedimos que nos dê ouvidos de discípulos, porque sabemos que Tu falarás mais ainda. Então nós queremos ouvir. E como igreja, família, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade nessa noite. Te adoraremos agora através de canções, que as nossas canções, produto do nosso coração e lábio que confessa o Teu nome, sejam agradáveis a Ti. Não queremos que sejam só cantorias, queremos que sejam expressões da nossa alma. E que a expressão da nossa alma seja verdadeira. E que nessa adoração, no meio dela, Tu nos aches. Fica à vontade entre nós. Estamos erigindo um trono de louvor a Ti. Assenta-te sobre esse trono e recebe a honra, a glória, o louvor, a adoração, a gratidão e o aplauso da Tua igreja. Te adoramos em nome de Jesus. Aplauda forte a Ele.